E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 106 de agosto de 1977. Melhor edição nacional, única vez que foi publicado em formato americano, coleção histórica Marvel, os X-Men número 2 da Panini. Aqui essa história se chama Sombras do Passado, é escrita por Chris Claremont e também por Bill Mantlo, e é desenhada por Bob Brown e também por Dave Cockrum, e arte finalizada por Tom Sutton. Essa é uma edição que a gente chama de fill-in, ou seja, um tapa-buraco. Muitas vezes acontece de o desenhista ou o argumentista ficarem muito atrasados, e aí eles colocam um outro desenhista para cumprir ali o cronograma e no mês colocar uma outra história. Foi o que aconteceu aqui, porque na história anterior, o que aconteceu? Os X-Men foram para Shi'ar, ou seja, tem que começar a batalha, eles têm que chegar em Shi'ar e ver o que vai acontecer. Só que tinha essa edição aí do meio que precisava ser colocada, então eles chamaram outro desenhista e outro roteirista para ajudar ali a tapar esse atraso do Dave Cockrum, e esse desenhista foi o Bob Brown. É engraçado porque é uma edição em que basicamente não acontece quase nada, porque só estava o Xavier ali, então depois a gente vai explicar o que exatamente acontece na edição, mas é possível você ler a edição de 105 e já pular para 107, que fica normal, parece que não aconteceu nada, você pode totalmente descartar a 106. E é por isso que essa edição quase nunca é republicada, quando eles vão fazer essas antologias, juntar várias histórias, a 106 é quase sempre tirada. Quem escreveu essa história junto com Chris Claremont? Chris Claremont deve ter escrito só aquele comecinho, mas o meio da história inteira deve ter sido escrito pelo Bill Mantlo, como a gente já falou. O Bill Mantlo é muito conhecido por ter escrito fases muito famosas nos anos 70 e 80 de personagens como o Hulk, Micronautas e até o Ron, o Cavaleiro do Espaço, que ficou muito famoso aqui no Brasil. O Mantlo passou por uma tragédia, né, na vida dele. Em 1992 ele foi atropelado por um automóvel quando ele estava patinando na rua, e ele nunca se recuperou totalmente disso. Até hoje ele vive em hospitais, ele precisa de atendimento constante. Então é uma tragédia aí dos quadrinhos. Mas uma curiosidade muito legal sobre ele é que ele que criou o Rocket Raccoon, aquele personagem que ficou tão famoso no filme Guardiões da Galáxia. O desenhista dessa história, o Bob Brown, faleceu antes que a história fosse publicada. Ele morreu aos 61 anos de leucemia em janeiro de 1977. Por isso, quando eu falo que essa é a história que nada acontece, é por isso. Só aparece, o único X-Men que aparece é o Xavier, e ele fica lembrando de uma coisa que tinha acontecido antes, onde ele perdeu a sanidade, e aconteceu uma certa coisa que a gente vai relatar ali na história, mas basicamente é ele lembrando de uma coisa que já aconteceu. A história começa assim então, com o Senhor do Fogo indo para cima do Xavier, que ele está ali caído. Ele explica para o Senhor do Fogo que não dá para ele ir atrás dos X-Men, porque os X-Men passaram por aquele portal, foram para um lugar desconhecido e o portal está desenergizado. E aí o professor começa a delirar e conversar com a Misty Knight, achando que ela é a Moira MacTaggert. E aí ele se projeta para um passado recente e começa a lembrar de um momento ali em que os X-Men estavam treinando, e aí do nada aparecem, imagina só, os X-Men originais. Já vimos essa história antes, né? Os X-Men originais com uma pegada meio malvada começam a provocar os X-Men, os novos X-Men, e eles começam a brigar. Isso a gente já viu algumas edições atrás, só que os X-Men originais eram robôs. Nesse caso, os X-Men são projeções da mente do Xavier, que estava sendo atacado ali com a chegada da Lilandra. Ele estava tendo esses devaneios e estava ficando perturbado ali por conta disso. E mesmo o professor, ele projeta como se fosse um ego dele, né? uma manifestação dele maligna, que é ele com uma capa, que é meio ridículo, e ele ataca os X-Men também. E todos os X-Men, os novos X-Men, ficam muito confusos, o que está acontecendo, esse pessoal todo atacando a gente, e eles percebem que tudo aquilo era uma projeção da mente do Xavier. O próprio Xavier percebe isso e consegue deter esse ataque psíquico aí que tomou forma como se fossem os antigos X-Men e ele próprio Xavier. E a história termina dessa forma, o Xavier olhando e sozinho ali pro portal que levou os X-Men para Shi'ar, sem saber para onde os seus alunos foram. A gente veria isso na próxima edição.
Momento Logan, a gente vai ver uma parte ali do treinamento dos X-Men, nessa lembrança que o Xavier tem. Então os X-Men treinando na sala de perigo, uma discussão ali para variar, o Wolverine envolvido, sendo meio, para não dizer um palavrão, meio grosso com as pessoas. E mais uma vez ali o Ciclope dando uma bronca, a Tempestade dando bronca, ele sendo insubordinado. Esse Wolverine, ainda que era considerado um cara bem chato e que isso ia mudar, estava prestes a mudar daqui a poucas edições. Olha o show do papai aqui. Escapar desses lasers é moleza comparado com o procedimento de ataque da base Alpha. Wolverine, cuidado! Em cima de você! Ele não está ouvindo. Está tão concentrado nos raios laser que não percebeu a viga de aço caindo do teto. Não dá tempo de ser sutil. Ei, seu russo maluco, o que você pensa que você tá fazendo? Salvando sua vida. Só não me pergunte por quê. Tá maluco, Peter de bom coração? Menino prodígio, tá querendo uma medalha? Pensei que você estivesse em perigo, amigo. Só queria ajudar, mas na próxima vez eu não me meto. Acho bom, Xará, porque eu fico ferrado da vida com quem corta o meu barato. Te prepara pra mostrar se essa tua pele de aço é páreo pras garras de adamantium do Wolverine. Pare com isso já. Experimente usar essas garras, eu juro que a minha próxima rajada ótica vai acertar a sua garganta. Essa sua pose de assassino louco já deu, Wolverine. Não é pose não, Xará. Se não acredita, continua me empurrando pra tu ver só. Se tem alguém aqui que precisa baixar a Cristo, é você, Ciclope. Você tá enchendo o saco da gente desde que o Pássaro Trovejante morreu, com essa ladainha de os antigos X-Men faziam assim ou assado. Encheu. Se a gente tá nos cascos, é porque você não larga do nosso pé. O baixinho tem razão, rapaz. Queira ou não, a antiga equipe acabou. Os novos X-Men podem ser meio rudes, mas somos tudo que você tem, Ciclope. Percebe? Somos mais velhos que nossos predecessores. Vivemos muito tempo sozinhos e adquirimos vícios e manias que você não vai conseguir mudar martelando um modelo antigo pra gente. Dê uma chance, um voto de confiança pra gente, Scott. Não vamos te decepcionar. Obrigado, Banshee. Acho que eu ando pegando pesado mesmo, descarregando a culpa que eu sinto pela morte do Pássaro Trovejante em vocês. Eu peço desculpas, mas é que eu nunca perdi um X-Men. A morte faz parte da vida, Xará. Um líder tem que conviver com isso, mas se não dá pra segurar o rojão, vai ver, é melhor você tirar o time de campo. E vai ver, é melhor você ficar quieto, Wolverine. Alguns de nós já se cansaram do timbre áspero da sua voz. Ciclope é o líder dos X-Men. E se não está satisfeito, talvez você deva ir embora. Obrigado, hoje é só. Curte, compartilha, assina o canal do YouTube, pede para receber quando tiver notificação de novos vídeos. Entra no Instagram, entra no Facebook, a gente está colocando uns quizzes ali para você responder perguntas sobre os X-Men. Participem. Na próxima edição a gente vai falar da última história que foi desenhada por Dave Cockrum antes da chegada de John Byrne. Muita coisa vai acontecer nessa edição, um monte de personagem novo, o Cristal Omicron, os X-Men em Shi'ar combatendo a Guarda Imperial. Até o próximo.